quais seriam as principais indicações na dermatologia dos antihistamínicos, né? A gente sabe que para rinite alérgica, para outras coisas vão entrar, mas para dermatologia. Então, a gente utiliza muito em quadros de urticária, né? Seja aguda ou urticária crônica espontânea, né? A gente utiliza também picada de inseto. Na própria dermatite atópica, a gente utiliza, embora a gente saiba que a fisiopatologia da dermatite atópica envolve outros mecanismos que não só a liberação de histamina, né? Então a gente precisa saber disso, mas a gente utiliza. E que tem outras doenças também que a gente acaba utilizando, mas a gente precisa entender que como a fisiopatologia dessa doença para que a gente possa até entrar em consenso com o paciente o que é que a gente pretende ali de resultado com os antihistamínicos, né? A gente tem as paraneoplasias, que muitas vezes o paciente se coça demais, né? É uma loucura, doença renal crônica, hepatopata, exatamente. Que a gente vai lançar mão dos antihistamínicos, né, Claudinha? Mas que eles não vão ser, assim, a única medicação desses pacientes, porque não é só isso que acontece nesses casos, né? Então a gente vai ter que lançar mão dos antihistamínicos, mais alguma coisa aí extra, voltada para cada uma da situação. Lembrando, né, que a sensação do prurido, ela decorre de uma transmissão de fibra nervosa tipo C, né, não mielinizada, e que ela tem receptores tanto de histamina como de outras substâncias. Então, por que a histamina funciona? Funciona em alguns tipos de doenças, como você citou, picada de inseto, urticária crônica, esses são classicamente relacionados à liberação de histamina, mas dermatite atópica tem uma série de outras citocinas e liberadores do prurido, né, provocadores de prurido, assim como hepatopata, a gente vê um monte de outras substâncias e não vai resolver por completo. Por que a gente chama atenção? Porque nem sempre a gente deve insistir no danado antihistamínico, duplicar dose, quadruplicar, quando não faz parte da fisiopatogenia da doença. Então, estudem o mecanismo de inflamatório, estudem o que é que está mediando ali o prurido, senão você vai acabar se equivocando, sem dúvida nenhuma, nessa prescrição dos antihistamínicos, né? Na dermatite atópica, como você citou, a gente prescreve com frequência. E dos casos que a gente prescreve muito de primeira geração. Então, a gente usa um antihistamínico sedante, mas é para sedar, não é porque o prurido da dermatite atópica é só mediado pela histamina. Isso. Infelizmente, é insuficiente. A gente diz e chama atenção, inclusive com os residentes, eu digo, se o paciente está coçando é porque o paciente está inflamado, ele não está controlado o suficiente. Lembrar que o antihistamínico aqui é sintomático, então não vai resolver se você não usar o corticóide, imunossupressor, controlar aquele processo inflamatório, simplesmente sedando o paciente. Não adianta. Tanto que tem paciente que fica zoró, dormindo meio letárgico e continua se coçando mesmo dormindo e acorda exausto, enfim, tudo isso. Mas para urticária não. Para urticária crônica é uma grande medicação, é um grande grupo de medicações. Mesmo assim, a gente lembra que a eficácia na dose habitual, dose única, uma vez ao dia, aquela dose clássica, só controla 30% a 55% dos pacientes com urticária crônica e por isso muitas vezes a gente vai ter que duplicar, quadruplicar a dose e eventualmente até trocar de droga. Né? Mas a gente chama a atenção que as indicações clássicas mesmo são essas. Depois ela vai entrar como sintomática em paralelo a outras condições.